É, vamos falar, deixa eu falar então, já não bastasse os problemas que a gente tem, eu queria que você falasse aqui, comentasse esse novo mapa da América do Sul que o Nicolás Maduro está em todos os livros escolares da Venezuela. E, para quem não sabe, existe um território aqui, que é esse Equibo, que é contestado por Guiana e Venezuela, e o Maduro, né, já disse que é dele e ninguém passa. E aí, Arbex, ele está certo, né? Você acha que ele está certo? Nós temos que separar as coisas, né? Nós temos que separar muito bem para não falar besteira. Uma coisa é a disputa em torno do território de Essequibo, que é um território que hoje está na Guiana e que é disputada pela Venezuela historicamente e que foi tirada da Guiana, da Venezuela, pelo imperialismo britânico. Atenção, imperialismo britânico. Tomaram aquela faixa territorial. Isso é um fato. Houve um monte de negociações envolvendo a ONU, tribunais internacionais, não sei o quê, não sei o quê. Esse fato nunca foi resolvido, essa disputa, é claro, porque você tem uma potência imperialista que tomou um território, já viu a ONU resolver alguma disputa territorial contrariando os interesses do Império? A ONU resolver? Claro que não, né? Os organismos multilaterais resolver contra o Império? Claro que não, né? Então, o Maduro está corretíssimo, corretíssimo, ao apontar o fato de que existe uma disputa em curso que nunca foi resolvida e que esse equívoco pertence à Venezuela. Ele está correto dizendo isso. Tem um segundo fato que provocou toda essa história aí e que, curiosamente, ninguém fala disso, né? É um fato que fica aí flanando, como se não tivesse a menor importância, né? Como se fosse um fato secundário, um fato irrelevante, que aconteceu em 2021. O que houve em 2021? O atual governo da Guiana, descumprindo e desrespeitando o litígio que existe e o fato de que nunca foi estabelecido definitivamente nada a respeito desse equívoco, firmou um acordo com quem? Com a Exxon Petroleum. Com essa? Com a exploração do petróleo em Essequibo. Ou seja, o governo da Guiana está entregando para uma transnacional, para a Exxon, o direito de explorar um petróleo que não é da Exxon. O que o Maduro deveria fazer? Oi, Exxon, por favor, entre à vontade. Então você acha que ele Explore está o petróleo certo? da Tem que ir para Venezuela. cima e declarar que é dele. Oi, o que você acha? O que você acha que tem que fazer? Qual é a alternativa, Conde? Fala para mim. Rezar? Fazer missa de sétimo dia? Novena? Chamar a Olha, procissão? fazer do jeito que O ele está que tem que fazendo? fazer? Do jeito que ele está fazendo? Que jeito que você. Qual outro jeito? Fazendo um plebiscito mandrake, Um plebiscito, um plebiscito, fazendo um um mapa, plebiscito, publicando um um mapa na cara plebiscito, de todo um mundo, dizendo que é plebiscito dele. convocando Peraí, 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 peraí. Calma, calma você agora também aqui. Então vamos lá. Tem que escutar também. Dizendo que ele vai explorar todas as áreas, pedindo licença para a PDVSA para explorar todas as áreas, declarando ilegal a extração que tá rolando ali. Eu não estou entrando no mérito nem das questões históricas e nem das questões que eu concordo com você, da ExxonMobil ali e tudo mais. Eu estou entrando em como ele está fazendo isso e como ele pode trazer os pés imundos dos Estados Unidos para a América do Sul e criar uma crise gigantesca, tirando completamente a perspectiva do Brasil poder fazer um mandato do presidente Lula voltado para a paz, voltado para a construção da questão econômica. É isso que eu estou falando. Pronto, agora vai lá. Tem uma transnacional chamada Exxon, que disse que vai tirar petróleo desse equívoco. Esse acordo já foi assinado em 2021. Quando uma transnacional chega ao ponto de dizer nós vamos tirar petróleo dali,
Algo semelhante está acontecendo hoje numa outra região do mundo, chamada Gaza, em que o problema é a extração do gás de Gaza. O imperialismo decidiu que ele vai extrair o gás de Gaza. O imperialismo decidiu que aquela região de Gaza é uma região dele, imperialismo, para criar um novo mapa do Oriente Médio. O imperialismo decidiu isso. O imperialismo decidiu que esse Equibo é dele, imperialismo, e que ele vai extrair petróleo desse Equibo. O que você espera que a Venezuela faça diante disso? Se não convoca o povo para fazer um plebiscito e proclamar a soberania popular sobre esse Equibo, fazendo algo que o PT há muito tempo não faz, que é mobilizar o povo. Ele fez. O PT não faz, mas o Maduro fez. Mobilizou tanto assim. Então o Maduro é que está errado, o Maduro é que é bobo, o Maduro é que é atrapalhado, a Exxon é que é legal, ó. Não. Então o problema é o seguinte, meu amigo. O problema é o seguinte. Assim. O problema é o seguinte. A Venezuela está sofrendo um ataque concreto por parte de uma transnacional apoiada pelo imperialismo. Esse ataque está existindo. Quer você queira concordar com isso ou não. O ataque está existindo. Não adianta fazer que nem a criança que fica com medo do monstro e fecha o olho bem forte, porque ela tem a impressão que se ela fechar o olho bem forte, quando ela abrir o olho, o monstro não vai estar lá. Não adianta fazer isso. Você pode fechar o olho com a força que você quiser. Quando você abrir o olho, o monstro vai estar lá. E eu estou te dizendo mais. Aquilo que está acontecendo em Essequibo hoje, isso é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo também nesse programa aqui. Gaza é o laboratório, Gaza é o exemplo. Aquilo que está acontecendo em Essequibo hoje é a gasificação de Essequibo. E aquilo que pode acontecer perfeitamente na Amazônia brasileira amanhã. A transformação da Amazônia brasileira numa grande Gaza, quando o imperialismo decidir que os recursos da Amazônia são do imperialismo. Então a pergunta é a seguinte: o imperialismo está numa ameaça de tomar Essequibo. Ele está numa ameaça, ele está dizendo, nós vamos tomar Essequibo. O que a Venezuela pode fazer? Se não convocar o povo para o plebiscito, se não denunciar o Império Britânico, se não fizer carnaval em cima disso, e se não se dispor a mobilizar as forças populares. O que dá para fazer? Daria para fazer... Imagine all the people... Não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos ver o Maduro falando. Vamos ver o Maduro falando aqui. Não, a questão não é o Maduro, Conde. A questão não é o Maduro. Calma. Vamos ver o Maduro. A questão não é o Maduro falando, deixando de falar. Criar a divisão PDVSA-Essequibo e CBG-Essequibo e de imediato procedamos a conceder as licencias operativas para a exploração e explotação de petróleo, gás e minas em toda a área. Isso aqui é muito democrático, não é nada populista, é uma coisa assim maravilhosa. Você acha que o Maduro é a grande esperança da América do Sul, é isso? Eu não estou discutindo o Maduro. Você não está discutindo o Maduro. O Maduro não importa. Eu estou discutindo uma situação concreta. Qual é a situação concreta? Você tem uma região do planeta, Essequibo, ameaçada diretamente pelo imperialismo, que está dizendo o seguinte: nós vamos tomar Essequibo. Essequibo é nosso. Não adianta espernear, não adianta fazer nada. A única pergunta que eu estou fazendo é o que fazer diante disso? Apelar para a ONU? Faz 1 século e meio que esse assunto está correndo na ONU. Apelar para as forças diplomáticas, todas as forças diplomáticas. Agora ele resolveu, depois de tanto tempo, entrar com tudo para tomar esse território? Porque foi em 2021 que a Exxon assinou esse acordo. Em 2021 que a Exxon assinou esse acordo. Antes, até 2022, a Venezuela estava sob cerco, sob boicote dos Estados Unidos, que foi levantado o boicote recentemente. É agora que o Maduro se sentiu em condições políticas de fazer frente a essa tomada. O Lula ajudou muito o Maduro nisso, você sabe, né? Recebeu o Maduro aqui, honra de chefe de Estado. O Maduro se sentiu livre para fazer o que ele quisesse, né? É isso. Cacete, Conde. Eu te pergunto agora, o que o Maduro pode fazer diante da ameaça da Exxon? Você responde agora. Ele pode conversar com o governo brasileiro.
Ele pode negociar. Que Você quer que lindo. seja pela força? O que que uma conversa entre o Maduro e o Lula vai resolver com a Exxon? Você acha que pode ser pela força? Você defende isso? Vou te devolver a pergunta. Se o Maduro, a Venezuela insiste nisso, não adianta ficar assim que nem criança, contrariado. Isso aqui é debate, meu querido. Você entendeu? Se o Maduro segue nessa onda, mudando o mapa, entendeu? Desapropria, dizendo que a área é dele, desse jeito, nesse tom, o que pode acontecer com a América do Sul? Se os Estados Unidos vierem aqui, vai fazer outra Gaza aqui na América do Sul, é o que você está falando, e vai atrapalhar a vida de nós brasileiros. Tá, eu vou inverter a pergunta. E se não fizer nada? O que vai acontecer com a América do Sul? Olha, é complicado, né? Essa questão. Realmente, eu acho que assim, a questão ideológica está muito forte nisso aqui. Não tem ideologia. Eu não estou falando de ideologia. Eu não estou falando de ideologia. A ganância, eu não estou falando de esquerda e direita. Eu não estou falando de esquerda e direita. Eu não estou falando de esquerda e direita. Não. Eu vou lembrar para você o que aconteceu em 2018, 2017. Um golpe que depois o Evo Morales, por causa do lítio que existe na Bolívia. Aí veio o Elon Musk e disse publicamente, para quem quiser ouvir, eu promovi o golpe na Bolívia. O Elon Musk disse isso. Porque o lítio é muito importante para estar na mão dos bolivianos. Isso é o modus operandi do imperialismo. É assim que o imperialismo procede. O imperialismo não quer saber de conversa. Uma resposta dessa vai resolver o problema. O que vai resolver, Conde? Eu fico te falando. A única resposta que você me deu é um telefonema do Maduro para o Lula. Não é telefonema. Não é. Você sabe que não é isso. Não adianta fazer um simulacro daquilo que eu estou falando. Bom, vamos avançar para outro tema. Vamos falar de Gaza, vamos falar de Israel. Não, agora, nós estamos falando de Gaza. Gaza. Não me convenceu. Quer dizer, eu acho que o Maduro está sendo autoritário, né? Está sendo. Claro, a Exxon está sendo democrática. Populista, não. Como você está falando que não está falando do Maduro, eu também não estou falando da Exxon. Eu acho que a região pertence à Venezuela mesmo, mas a maneira com que ele está fazendo esse processo. Qual é a outra maneira, Conde? Conde, qual é a outra maneira? Você está parecendo os caras. Você está parecendo os caras que criticaram o Hamas por aquilo que eles fizeram em 7 de outubro. Sabe o que parece essa crítica? Essa crítica parece assim. Quando tem uma enchente, tem uma família que mora numa encosta, aí vê alguém e fala assim, essa família não sabe que essa encosta vai cair, por que eles foram morar lá? Foram morar lá porque não tem opção. Não é opção. Não tem outra opção. É o único lugar que eles encontraram para morar. É aquela encosta. Não tem outro lugar. Hoje a Venezuela está no seguinte ponto. Ou ela reage diante da Exxon e diz, não, a Exxon não vai meter as patas aqui, porque esse equipo é da Venezuela, ou ela se cala, no máximo emite uma nota de protesto, a Exxon vai entrar nesse equipo, vai anexar esse equipo, e o povo não vai acontecer mais nada. A pergunta é, o que você espera que vai acontecer com a Amazônia nas próximas décadas, nesse ritmo aí? Bom, se o Maduro continuar, se a Venezuela continuar nesse pé, né, de querer truncar o negócio, a Amazônia vai virar um inferno, né? Aliás... quer dizer que se o Maduro ficar quietinho, quer dizer que se o Maduro ficar quietinho e cair, a Amazônia não vai virar um inferno. O imperialismo vai entender finalmente que é chegado o momento da paz entre os povos e que é sacanagem querer tomar a Amazônia dos brasileiros e que nós não vamos fazer isso, deixa os brasileiros em paz, deixa os índios lá em paz, nós não vamos meter a mão nas riquezas da Amazônia. É isso que vai acontecer, na tua opinião. Se todo mundo ficar quietinho, é isso que vai acontecer. Quietinho, que quietinho, Arbex. Você tem ali, você não acredita em nada que o governo brasileiro faz? E acredita em tudo que a Venezuela faz? É isso que você está falando? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o PT, o Lula, o PT é horrível e a Venezuela está ótima. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não falei nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um limite muito claro para qualquer iniciativa diplomática frente ao imperialismo. O imperialismo pode até fingir que aceita o ritual diplomático até o parágrafo 2.
Depois disso, quando ele decide uma coisa, ele vai tomar aquela região. Voltando para Gaza. Quantas resoluções da ONU já disseram que a ocupação em Israel é ilegal? Quantas resoluções da ONU já disseram que tem que ter uma solução de 2 estados? Porque eu acho que Quantas resoluções da ONU... Peraí, Conde. Quantas resoluções da ONU já declararam tudo que você queira declarar do ponto de vista diplomático? Adiantou alguma coisa? Não, nunca adiantou nada. Por quê? Porque o imperialismo não respeita diplomacia. O que eu estou dizendo em relação ao Lula-Maduro é que o máximo de iniciativa que pode existir na relação entre Lula e Maduro são iniciativas diplomáticas. Essas iniciativas diplomáticas têm um limite. Qual é o limite? O desejo do imperialismo. O imperialismo está pouco se cagando para a diplomacia. E o que eu estou dizendo agora é que o Maduro está confrontado a uma ameaça real, concreta, que é a Exxon entrar lá e tomar esse equibo da Venezuela. O que eu estou dizendo é que não adianta você ter 1000 iniciativas diplomáticas, como teve contra Israel ao longo das 7 últimas décadas, que nunca adiantou nada, absolutamente nada. Então, o que eu digo é o seguinte: se continuar um processo de paralisia diante do imperialismo, de falta de mobilização para enfrentar o imperialismo e etc e tal, logo, logo a Amazônia vai começar a ser tomada pelo imperialismo. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou entrando em mérito de esquerda-direita. Você não está entrando em ideologia. Do Maduro, né? Não, não estou entrando em nenhum mérito disso. O Amorim à vontade, tudo bem. Então, beleza. Não estou entrando, eu não estou entrando no mérito disso. Não está entrando nesse mérito. Mas eu estou. Esse que é o detalhe. Eu estou.